Olá, mudança de tributação dos medicamentos em São Paulo. Isso mesmo, hoje eu vou falar sobre a mudança que está programada para o dia 1/7, tá? 1º de julho de 2021, que é a mudança da regra atual da substituição tributária, que é a trava, para o PMPF. E eu vou explicar agora tudo com vocês no detalhe. E no final desse vídeo você vai ter acesso a um simulador que faz toda a simulação com todas as análises de impactos para você. Vamos lá? Então vamos entender na prática como que vai acontecer a mudança, né? Primeiro, hoje, o cálculo de substituição tributária de medicamentos em São Paulo é um dos mais complexos que tem no Brasil. Na verdade, é o mais complexo. Inclusive, quando você vai olhar aqui a regra, chama regra da trava, que só o estado de São Paulo que tem. Então, dependendo do desconto que é aplicado no medicamento, a base de cálculo da ST pode ser calculada pelo PMC do produto, menos um redutor que o Estado determina, ou pode ser aplicada pelo MVA, que é outra variável que o Estado determina, ou pelo PMC do produto, quando o cálculo por MVA ultrapassar o PMC, aí a regra vira o PMC. Ou seja, é uma regra super complexa, não é qualquer pessoa que consegue entender a regra de São Paulo. E qual que é a transição, qual que é a mudança que pode vir agora no dia 1/7, né, que está programado? PMPF, que é o preço médio ponderado lá para o consumidor final. O que quer dizer esse preço médio ponderado do consumidor final? Quer dizer o seguinte, que o preço vai ser analisado, qual que é o preço que está sendo vendido lá na ponta, lá na cadeia, e depois desse preço analisado, validado, esse preço passa a ser a base de cálculo. Então vou explicar agora, vamos avançando aqui no estudo. Primeira coisa, a mudança tributária, sempre que o Estado vai fazer uma mudança tributária, ele altera, no caso de São Paulo, ele altera a CAT. Muita gente vai falar assim, o que é CAT? Alterou a CAT, mudança na CAT. CAT, gente, é comunicação de alteração tributária. Então, CAT significa isso, comunicação de alteração tributária. No caso, hoje, a gente está na CAT 94 de 2017. Esse aqui é o número da CAT, né, da comunicação, e o ano que ela foi publicada. Então, a regra que a gente tem hoje, validando em São Paulo, é de 2017. E aí é o seguinte, o Estado tem essa regra da trava e essa CAT tem uma data de vencimento. Qual que é o vencimento dessa CAT? 30/6 de 2021. Então, a CAT agora termina no dia 30/6 de 2021 e o governo tem que publicar uma nova CAT, tá? Ou seja, uma nova comunicação de uma nova regra tributária. E o que está sendo planejado agora? A gente vai conseguir agora entender os próximos passos da mudança. Primeira coisa que acontece aqui, é a contratação de uma pesquisa de preço. Então, no caso, uma entidade que representa o setor farma, né, vai ter que entregar uma pesquisa de preços na ponta. E para entregar essa pesquisa, ela vai ter que contratar um instituto com reputação idônea, né? Com reputação idônea. Então, é o seguinte, uma entidade vai contratar um instituto de pesquisa, esse instituto de pesquisa vai fazer qual que é o preço que está sendo aplicado lá na ponta, que a farmácia está vendendo para o consumidor final, e esse instituto vai entregar para o Estado de São Paulo essa base de dados. Então, isso aqui que está lá na legislação agora, tá? E aí o seguinte, qual que é o cronograma? No dia 30/9 de 2020, o cronograma é a contratação dessa pesquisa. No dia 31/3, a entrega dessa pesquisa para o Cefaz. E no dia 1/7 de 2021, agora, né, 2021, a nova legislação aplicada, funcionando, tá? Então, para tudo isso aqui acontecer, o que a gente vai entender? Para cumprir esse cronograma, tudo deveria estar pronto no dia 31/7. Mas o Estado já colocou. Hoje a gente está no dia, esse vídeo está sendo feito no dia 18/6. Se caso o Estado não conseguir colocar em prática o PMPF nesse cronograma, ele vai utilizar uma regra de MVA ou IVA, que é a mesma coisa, margem de valor agregado
índice de valor agregado. Então ele vai te dar um percentual para calcular a substituição tributária. Eu acho que, do meu ponto de vista, vai vir o PMPF mesmo, tá? Não vai ter essa opção aqui. Mas o governo criou essa regra, né? Se caso alguma coisa der errado, ele muda a tributação no dia 1/7/2021 para a MVA. Mas tudo indica que vai ser o PMPF mesmo. Então vamos continuar aqui. Qual o impacto dessas mudanças, tá? Quando a gente fala assim, qual que é o impacto, Giovanni? Como é que eu consigo saber o impacto? É uma coisa, gente, é simples, é simples. Só tem um caminho. Para você saber qual que é o impacto dessa mudança, você tem que simular, calcular a regra atual no Excel versus a nova. E por isso que a Sintax agora desenvolveu um simulador para você, que eu vou disponibilizar para você que está aí do outro lado. Você vai poder pegar esse simulador e avaliar qual que é o impacto. Para receber esse simulador é bem simples. Você entra lá no nosso canal do YouTube, que é o canal da Sintax, e nesse vídeo aqui você coloca lá, ó, o seu e-mail, coloca eu quero esse simulador, coloca o seu e-mail, que a minha equipe vai pegar o seu e-mail e vai enviar para você esse simulador completo, que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá. Ó, vamos agora direto ao ponto. Vamos mostrar como que o simulador funciona. Primeiro, a gente criou aqui os parâmetros. Você pode colocar o nome do medicamento, tá? A categoria você pode simular aqui entre referência, genérico, similar e outros, tá? Porque na hora que você alterar aqui, já muda o cálculo tributário, tá? Lista positiva ou negativa ou neutra e também se o produto é nacional ou importado. Depois disso, você coloca aqui o preço fábrica e o PMC do produto. É importante que eu deixei para digitar o ICMS da operação. Então, caso você comprar de fora do estado, é 12. E se o produto for importado comprando de fora, é 4. Mas se caso você comprar internamente, é 18. Nesse caso, como eu coloquei 12, porque é um medicamento que eu selecionei aqui genérico. Então, você parametrizando essas regras, tá? E aí você tem que parametrizar também qual que é o desconto, né? Então, pronto. Na hora que você parametrizou aqui, os campos em verde, ele já vai fazer para você, ó, preço fábrica menos desconto, vai dar o valor da compra. O ICMS do produto, depois tem um PMC menos o redutor, tá? Lembrando que isso daqui já está puxando da fórmula. Ó. Se você alterar a categoria aqui, por exemplo, aqui está 41. Tá? Se você alterar, por exemplo, a categoria do produto, tá? Você pode ver que já mudou para 25 aqui, tá? Vou dar o Ctrl Z, porque nesse cenário eu estou simulando um genérico da lista positiva. Então, essas regras já está automatizado. O que está em verde que você tem que preencher. O restante está tudo automatizado. Então, esse bloco, olha como é que é complexo. Esse bloco é completo só para calcular a substituição tributária. Pego o PMC, acho o redutor, aplico o redutor, chego no PMC reduzido. Depois eu tenho a regra da trava e a trava também tem uma fórmula aqui, ó, que é a trava ajustada, caso você comprar de fora do estado, tá? E aqui eu tenho a trava, né? Depois que eu tenho então essa variável, esta variável e agora eu simulo também com MVA. Lembrando, dependendo se for de fora do estado, um produto importado, o MVA também pode ser ajustado, né, nesse caso aqui. Depois você tem a base de cálculo da ST por MVA. O estado falou, opa, peraí, a base ultrapassou o PMC, então se limita ao PMC, e aí depois você faz a regra do ajuste da trava e determina qual a base de cálculo. Nesse cenário, a base de cálculo foi o PMC reduzido. Tá? Vezes 12, eu acho o ST débito, abatendo o ICMS próprio, que está lá em cima na fórmula, eu consigo encontrar agora qual que é o valor da ST. E aí, pegando o preço de compra mais a ST, eu sei qual que é o custo da farmácia. E aí, eu posso simular além. Eu não quero simular só o custo da farmácia, mas quanto que a farmácia lucra. Então, eu vou pensar que a farmácia agora vai vender pelo PMC com desconto de 50. Então, ela vai vender por 69, com custo de 44, vai ter um lucro de R$ 24. E aí também eu calculei qual que é a margem sobre a venda e o markup, que é o ganho sobre o custo. Coloquei, apesar de eu aprovar, né, margem, não aprovar markup, não é
não acho legal. Mesmo assim eu coloquei, porque se você do seu negócio está acostumado com markup, você já tem essa visão aqui. Pronto, chegamos aqui nesse cálculo e aqui do outro lado eu vou fazer o cálculo do PMPF. Os parâmetros são os mesmos, então você não precisa alterar os parâmetros. O mesmo preço, o mesmo desconto, tudo funcionando normal, até aqui tudo igual. Agora, olha só, em vez de você calcular todas essas variáveis aqui para chegar na base de cálculo, a base de cálculo vai ser determinada por estado. Então, nesse exemplo, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, o preço que está sendo vendido na farmácia como PMPF. Então, digitei 69 aqui. O que vai acontecer? A base de cálculo é 69 vezes 12, menos o ICMS próprio. Eu achei a ST aqui do produto. Ó, tudo com fórmula para você, tá? Não tem nada escondido aqui. E aqui você tem o custo da farmácia. Então, a farmácia vai comprar o produto por 40, mais 3,48 de ST, o custo da farmácia vai ser 43. Então, o custo da farmácia diminuiu um pouco, né? Nesse exemplo aqui. Então, a gente vai ver aqui toda a apuração do resultado da farmácia e eu fiz um comparativo aqui para você. Quanto que é a base de cálculo atual? E a base de cálculo em PMPF, então ela reduziu R$ 12 nesse exemplo, que deu uma redução de 14%. Olha só que interessante. A ST, que era 4, foi para 3,49, reduziu 1,45. Então, deu uma redução da ST de 29. Mas olha, outra coisa interessante aqui. Como o preço não mudou, o custo é o preço de compra mais a ST. Então, o impacto no custo da farmácia não foi 29, foi de 3,22, tá? O lucro da farmácia aumentou em 5%, a margem aumentou em 5% e o markup em 9%. Né? A gente faz a comparação entre os dois cenários. Agora, vamos imaginar o seguinte, Giovanni. E se o PMPF veio de 69, né? Se esse PMPF fosse R$ 95, tá? O que ia acontecer? Olha só, a base de cálculo ia ser maior do que está hoje. Então, o valor da ST ia aumentar em 33, o custo da farmácia em 3, e o lucro caindo, e a margem e o markup também caindo. Então é o seguinte, não dá para determinar agora se é positivo ou negativo o cenário. Até a gente fez uma base aqui para vocês, complementar, com exemplos de como que é o PMPF hoje lá no Espírito Santo. Então peguei a base aqui de dados e eu coloquei o PMPF que está sendo aplicado lá no Espírito Santo. Então, talvez você possa pegar um PMPF desse e colocar aqui na simulação e simular para aquele produto específico se vai ser como que está. Se for baseado no Espírito Santo, seria positivo ou negativo. O mais importante é esse aqui, ó, a base de cálculo. Se a base de cálculo do PMPF for maior do que a regra atual, então é ruim. Agora, se a base de cálculo, vamos pôr aqui o que estava antes, que era 69, for menor que a trava, aí é positivo, tá? Então, você simula lá. E outra coisa, entrou lá no YouTube, no canal da Syntax, digita, eu quero esse simulador, coloque seu e-mail que eu vou enviar esse simulador completo para você, no seu e-mail, tá bom? Então é isso aí, e vamos voltar agora. Agora que você viu o simulador, como é que ele funciona, como é que ele é prático, como é que eu explico tudo no detalhe, como é que eu entrego todas as informações para você sem esconder nada, a gente vai ver assim como se preparar para essa mudança, né? Então, se você é indústria, se você é uma indústria ou um distribuidor, o que você tem que se preparar agora? Você tem que preparar o seu sistema. Porque vamos pensar que 2, 3 dias antes o Estado vai falar para você, ó, nova mudança PMPF. Né? Como que você vai emitir uma nota de faturamento? Então, você tem que preparar o plano B dentro do seu sistema, deixar ele preparado, tá? Deixar ele preparado. Se caso tiver a mudança, você muda. E como que você valida essa mudança? É fácil. Valida com esse simulador que eu estou disponibilizando para você, tá? Com esse simulador, você simula o sistema atual, simula a regra nova e valida no simulador se foi calculado dessa forma. A única coisa que você vai ter que usar agora é um PMPF fictício, né?
Você vai ter que jogar um PMPF fictício, porque na hora que o Estado disponibilizar a base do PMPF, aí você faz o quê? Aí você faz o upload lá para o seu sistema e aí a regra nova fica funcionando e você não tem problema de faturamento. A indústria também é importante você avaliar qual que é o impacto. Será que essa mudança vai aumentar o seu custo ou essa mudança vai diminuir o seu custo do seu medicamento na cadeia? Isso é importante porque pode mudar toda a configuração de competitividade do seu negócio. Farmácias. Se a farmácia compra de fora do estado, né? Faz compra interestadual, então muitas vezes ela tem que calcular o custo do medicamento e também a substituição tributária. Só que nesse caso específico ela pode usar o nosso simulador também para fazer isso. E análise. E analisar também o impacto. Pode ser que você tenha um mix de produto lá dentro do seu negócio, né? Você pode analisar o mix de produto, ver qual que é o impacto, se vai aumentar o custo, os medicamentos que você tinha ali, aumentou o custo ou diminuiu o custo. Então, tudo isso pode ser feito de forma prática. E agora eu vou mostrar para você, para finalizar esse vídeo, os pontos positivos e negativos dessa legislação. Agora vamos finalizar agora com os pontos positivos e os pontos negativos dessa legislação, né? Pontos positivos é que a regra atual é uma regra péssima para fazer o cálculo, é muito complicada mesmo, tá? Então, e outra coisa, além disso, ela é muito ruim para medicamentos que têm desconto agressivo, porque o medicamento ele tem um desconto muito alto, porém a base de cálculo continua sendo o PMC, então a ST fica mais alta. Em vários casos, o valor da ST pode ultrapassar o próprio valor do medicamento, né? A gente já simulamos em outros vídeos aí, mostrando que genérico em São Paulo pode ter até a carga tributária de 73% pelo método atual, tá? Então, esse é o ponto negativo da legislação atual, né? Então, é um ponto positivo na mudança. Carga tributária pode ficar mais real, isso mesmo. Se os dados da pesquisa forem os dados fidedignos lá da ponta, o que acontece na ponta, a carga tributária acaba sendo muito mais real, tá? Muito mais realidade. As farmácias vão saber qual que é o preço médio que está acontecendo lá na ponta. Olha que interessante isso. Então a farmácia vai fazer uma venda de um produto, de um medicamento. Será que eu estou vendendo barato ou será que eu estou vendendo caro? Ela pode usar o PMPF como referência. PMPF é o que está sendo praticado na média. Agora, pontos negativos, né? Toda a legislação tem ponto positivo, negativo. O ponto negativo é que é o seguinte, se a indústria farmacêutica, que é coisa muito comum, ela mudar o preço fábrica e o PMC dela na revista. Então, entra o concorrente, ela faz o quê? Ela reduz o preço do medicamento, tá? E aí, a partir daquele momento, a base de cálculo da substituição tributária acaba sendo pelo esse PMC menor. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Quando a indústria baixar o preço, pode ser que o PMC, né, da revista fique menor que o PMPF lá. Então, tem que ver como que vai acontecer se caso isso acontecer na legislação. Outra coisa, mudança de desconto. Vamos pensar que a indústria começa a mudar uma nova política e faz um desconto muito agressivo. Ela sai de 20% para 80% agora, entrou um concorrente e ela não quer perder aquele produto. Então, mesmo se ela fizer essa redução e o produto for vendido mais barato lá na ponta, a base de cálculo continua a base de cálculo analisada anteriormente. Ainda não sabemos qual que é essa base do PMPF, então eu acho que deveria ser compartilhado antes, até para o público dar uma bater, falar sobre o aspecto que realmente acontece, mas pelo jeito essa base vai ser lançada já no finalzinho, quando a legislação já for ser aplicada, que está muito próximo de acontecer. Então esses aqui são os pontos negativos, esse aqui é o ponto positivo. Realmente essa legislação deixa tudo muito mais simples, mais claro, mas a gente tem que entender ainda a base de cálculo, a gente não sabe. Então, se você quiser o simulador aqui, só fortalecendo, entra no canal do YouTube da Syntax e lá você vai ver o vídeo e você comenta. Olha, quero esse simulador, coloque esse e-mail, se você vai receber essa ferramenta completa aí para análise do seu impacto. Eu sou Giovanni Coelho, sou especialista em price e tributação aqui na Syntax e tive o prazer de compartilhar esse conteúdo com você.
Espero você nos próximos vídeos. Um grande abraço.